bem-vindos a mais uma edição do Devocional Conexão Cristã, aqui no nosso canal RCC News TV. A nossa reflexão de hoje está lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, que nos diz: Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Deus age no tempo determinado por ele, pois é soberano, poderoso, e não há nada difícil que ele não possa fazer. Deus prometeu que Abraão e Sara teriam um filho, e mesmo eles sendo velhos, a palavra do Senhor se cumpriu no tempo determinado por Deus. Nasceu Isaque. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, nos diz: Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vez aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. O profeta Elias foi enviado a uma mulher viúva e sem recursos, para que esta sobrevivesse também o seu filho. Deus resolveu abençoar esta mulher e ela, com fé, obedeceu à voz do Senhor. Então a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. Assim ela sobreviveu no momento da escassez. Quando buscamos a Deus com fé, o Senhor se agrada e nos atende, satisfazendo o nosso desejo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, nos diz: Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. O Senhor nos escolheu para sermos dele e precisamos estar convictos disto. Agora que temos esta certeza de que ele nos elegeu ou escolheu, devemos nos portar como tal, com atitudes cristãs. Devemos ser santos, misericordiosos, benignos, humildes, mansos, longânimos, perdoadores e caridosos. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, nos diz: Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. A assistência divina na vida dos seus filhos é constante, não é como a humana que é falha e incerta. Abraão, quando despediu Agar e Ismael e os enviou pelo deserto, lhes deu pão e um odre de água, recursos insuficientes e limitados. Mas o Senhor Deus assistiu os dois, mostrando-lhes um poço de água e eles foram abençoados. A presença de Deus é constante conosco e ele supre as nossas necessidades. Em Esté, capítulo 5, versículo 2, nos diz: E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esté com um cedro de ouro que tinha na sua mão. E Esté chegou e tocou a ponta do cedro. A atitude da rainha Esté em orar, em jejuar, e o porte de se apresentar diante do rei Assuero levou a ser aceita pelo rei e achar graça aos seus olhos. E ele perguntou qual é o seu pedido e será atendido. Quando o cristão se prontificar a aguardar os mandamentos do Senhor, ser fiel e benigno, encontra graça e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Toda a bênção depende de si tomar atitudes corretas. Em Marcos capítulo 5, versículo 28, nos diz: Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Uma mulher necessitada procura ajuda em Jesus, pois ela estava decepcionada com todos os médicos que ela procurou para solucionar o seu problema. Nenhum teve a solução. Ela ouviu falar de Jesus e a esperança renasceu. Então se esforçou em ir ao Mestre. Ao chegar, Jesus tocou pela fé e foi recompensada com a cura da sua enfermidade. Em Isaías, capítulo 64, versículo 4, nos diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus
além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. O Deus a quem servimos é bom, ele é refúgio e é misericordioso. Ele é um Deus ativo e está sempre trabalhando, ou seja, agindo em favor dos que esperam nele. Podemos estar descansados nas pelejas que enfrentamos, pois o Senhor peleja por nós. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, nos diz: Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Nós somos chamados por Deus para sermos diferentes, andar em santificação, porque temos da parte de Deus o seu Espírito Santo. O Espírito Santo que em nós habita é a garantia de que pertencemos a Deus e que seremos vivificados por Ele. E devemos nos conservar santos e não entristecer o Espírito Santo, pelo qual estamos selados para o dia da redenção. Chegamos ao final da edição de hoje do nosso devocional Conexão Cristã. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima edição do nosso devocional Conexão Cristã, aqui no canal RCC News TV, conectando você a Cristo.